É hora da história! Vou contar agora a história do quarto rei mago. Ele chamava-se Artaban. Artaban também viu a estrela de Belém e resolveu segui-la. Ele tinha um grande desejo de adorar o rei menino e lhe oferecer os seus presentes. Mas por que Artaban não chegou a Belém? O que aconteceu com ele? Artaban morava nas montanhas da Pérsia. Era um médico alto, moreno, de olhos bem escuros e a face de um sonhador. A mente de um sábio. Um homem de coração manso e espírito indominável. Artaban era um homem muito rico. Ele morava num lindo palácio e era um homem que tinha muitos camelos. Naquele tempo, um homem que tinha muitos camelos era muito rico mesmo. Artaban sempre dava lindas festas em seu palácio. A música podia se ouvir por toda parte. Eram festas onde iam muitas pessoas, todos muito ricos. Uma noite, Artaban já estava cansado daquelas festas e daquelas pessoas. Foi para trás do seu palácio olhar o céu estrelado. Ele lembrou dos 3 amigos, os 3 sábios do Oriente que, como ele, também tinham visto a estrela, e os amigos foram seguindo a estrela para achar o Rei dos Reis. Imediatamente Artaban resolveu que ele também queria ver o rei que havia nascido. Ele queria conhecer aquele menino que seria o rei do mundo. No dia seguinte, ele vendeu seu rico palácio, vendeu todos os seus camelos, só ficou com um, que era o seu companheiro fiel, o Fred. Ele vendeu tudo e ficou com um rubi, uma safira, uma pérola, algumas moedinhas e o Fred. E assim Artaban começa a sua longa viagem junto com seu companheiro o camelo Fred. Ele vai em busca do Rei dos Reis, o menino que havia nascido para ensinar o amor. E Artaban andou pelo deserto, durante o dia, durante a noite, durante outro dia. Um dia ele olhou num canto e viu um homem caído. O homem parecia morto. Artaban saltou do seu camelo e foi ajudar o homem. Arrastou ele até a sombra de uma palmeira e ali cuidou dos seus machucados e deu-lhe água fresca e frutas saborosas. À noite, o homem dormiu na tenda de Artaban. E quando ele acordou melhor, Artaban viu que ele era um homem pobre, que tinha sido assaltado e não tinha condições de fazer mais nada. Artaban pegou a sua safira e deu para o homem, que partiu agradecendo muito. Seus amigos, os sábios do Oriente, haviam falado que passariam por uma cidade que ficava na beira do mar. Artaban seguiu na direção dessa cidade. Ele queria encontrar seus amigos para seguir a viagem com eles. Nesta cidade tinha um mercado que era muito movimentado, e ali Artaban procurou saber notícias dos seus companheiros, os 3 reis magos. Um comerciante lhe informou
que os 3 magos do Oriente haviam passado por ali sim, e eles estavam seguindo em direção a Belém. Ele encontra uma mulher e pede informação a ela. Pergunta se ela havia visto por ali aqueles 3 sábios magos do Oriente. Ela fala que viu sim. Foi numa noite linda, em que uma estrela enorme e muito brilhante estava no céu, chamando a atenção de todos para a beleza daquela noite. E a estrela dirigiu-se na direção de uma estrebaria, e os 3 sábios foram atrás dela. Ele chega até a estrebaria e ouve um som. Oh, é uma criança chorando. Será que é o Rei dos Reis que estava ali? Ele entra na estrebaria e vê uma mulher com um recém-nascido no colo. Ele pergunta para a mulher se ela era mãe do Rei dos Reis. Ela fala que não, ela é apenas uma pobre mulher que estava ali, que a outra mulher e a outra criança que ele estava procurando já tinham ido embora. Ela conta para Artaban que seus 3 amigos, os sábios do Oriente, já haviam passado por ali. Foi numa noite linda, em que as estrelas brilhavam como se estivessem cantando. Eles visitaram e entregaram presentes para o menino que havia acabado de chegar a este mundo. E logo depois que eles foram embora, um anjo apareceu para Maria e José e falou para eles irem embora levando o menino Jesus, pois um perigo muito grande se aproximava. O perigo que se aproximava foi que Herodes, o rei dos judeus, mandou seus soldados matarem todas as crianças recém-nascidas. Ele tinha medo que aquele menino que acabou de chegar ao mundo tomasse o seu lugar como rei. Coitado, mal sabia ele que o reino do menino Jesus não era deste mundo. E os soldados de Herodes foram matando todas as criancinhas que encontravam. De repente, Artaban ouve um barulho e um soldado invade a estrebaria. A mulher se esconde com a criança e Artaban mantém a sua calma. Ele fala para o soldado que ali não tem mulher nem criança alguma e dá algumas moedas para o soldado ir embora. E o soldado vai embora e deixa a mulher em paz. A mulher conta para Artaban que a família que ele procura, com o menino que acabou de chegar ao mundo, o Rei dos Reis, saíram fugidos para o Egito. Artaban vê a pobreza daquela mulher com o recém-nascido no colo e lhe entrega algumas moedas e segue sua viagem, agora em direção ao Egito. Quando chega no Egito, Artaban fica encantado com a beleza daquele lugar. O mistério das pirâmides, a beleza das palmeiras e o segredo que o deserto esconde. Fred, seu camelo, aproveita para descansar, enquanto Artaban vê as belezas do lugar. Artaban, já cansado, seu corpo ficando envelhecido, resolve, numa cidade pequenina, procurar um rabi que era muito seu amigo. Rabi é como se fosse um padre, é um sacerdote daquele tempo, dos judeus. E o rabi amigo fala para Artaban: lembre-se, meu amigo, o rei que procuras não o vais encontrar num palácio ou entre ricos e poderosos. Os que o procuram devem fazê-lo entre os pobres e os humildes, os que sofrem e são oprimidos. Os cabelos de Artaban já não eram pretos,
eram brancos como a neve nas montanhas. Velho, cansado, Artaban era ainda um peregrino à procura do Rei dos Reis, e agora em Jerusalém, onde havia estado muitas vezes na esperança de achar a família do menino Jesus. Em Jerusalém, o povo estava correndo e gritando de um lado para o outro. Estavam na festa da Páscoa do Senhor e havia uma agitação e excitamento diferente. Vendo um grupo de pessoas, Artaban lhes perguntou o que se passava e para onde o povo estava indo correndo. E todos falaram: para as montanhas! 2 ladrões vão ser crucificados, e com eles um homem chamado Jesus de Nazaré, que dizem fez coisas maravilhosas entre o povo. Mas os sacerdotes exigiram a sua morte, porque disse ser o Filho de Deus. Foi condenado a ser crucificado, porque disseram ser ele o Rei dos Reis. Os caminhos de Deus são mais estranhos do que o pensamento dos homens, pensou Artaban. Agora é o tempo de oferecer a minha pérola para livrar da morte o meu rei. Ao seguir a multidão, um grupo de soldados apareceu arrastando uma jovem moça, com vestes rasgadas e o rosto cheio de terror. Ao ver Artaban, a jovem atirou-se aos seus pés implorando ajuda. Tenha piedade! E pelo Deus da pureza, salva-me! Meu pai era mercador da Pérsia, mas faleceu, e agora vão me vender como escrava para pagar seus débitos. Salva-me! Artaban tremeu. Salvar essa jovem indefesa era um gesto de amor. E não é o amor à luz da alma? Ele tirou a pérola que guardava junto ao seu coração. Nunca ela pareceu tão luminosa. Colocou na mão da moça e falou: este é o teu pagamento, o último dos tesouros que guardei para o meu rei. Compra tua liberdade com ela. Enquanto Artaban falava com a moça, uma escuridão profunda envolveu toda a terra, que começou a tremer convulsivamente. Uma tempestade como nunca antes estava acontecendo. Casas caíram, os soldados fugiram, mas Artaban e a moça protegeram-se debaixo de um telhado. Mais um tremor de terra e uma pedra caiu e feriu o velho mago na cabeça. Artaban repousou no chão e deitou a cabeça no colo da jovem. Ao debruçar-se sobre ele, ela ouviu uma suave voz, como uma música vindo da distância. Os lábios de Artaban moveram-se como resposta, e ela escutou o que o velho mago disse. Meu senhor, quando te vi com fome, te dei de comer. Quando te vi com sede, dei de beber. Quando te vi enfermo na prisão, eu fui te ver. Por 33 anos eu te procurei, mas nunca vi a tua face, nem te servi, meu rei. E uma voz suave veio, mas desta vez dos céus. Em verdade vos digo, que quando fizeste a um destes meus irmãos, a mim o fizeste. Uma alegria radiante iluminou a face calma de Artaban. Um suspiro longo e aliviado saiu de seus lábios. A viagem para ele havia terminado. O quarto mago Artaban compreendeu que havia encontrado seu rei durante toda a sua vida.
e agora em espírito estava ao seu lado. O amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas.